não só no Brasil, mas em todo o mundo, uma parte da esquerda tem adotado uma postura pessimista e de incompreensão diante do resultado do plebiscito britânico. Se acredita que é simplesmente um resultado de xenofobia, de ódio aos estrangeiros. E se acredita que o melhor teria sido permanecer na União Europeia, que ofereceria condições de abertura e de cosmopolitismo. Pois bem, vale a pena ler, o link está aqui ao lado, um texto do escritor britânico Mike Carter, publicado hoje no The Guardian. Mike Carter é um escritor premiado e um escritor andarilho. Sua especialidade é fazer relatos de viagem, muitos deles por meio de bicicleta. Carter fez há alguns dias uma viagem muito ilustrativa da situação vivida pelos trabalhadores britânicos. Ele veio de Liverpool, do norte, até Londres. Liverpool, centro operário tradicional, Londres, evidentemente a capital. Passou por regiões tradicionalmente operárias. Percorreu o mesmo caminho que havia sido percorrido no início do governo de Margaret Thatcher pelos operários, que queriam defender seus direitos e não foram recebidos pela primeira-ministra. E Carter observa um ambiente de devastação, um ambiente de desemprego, um ambiente de casas fechadas, de especulação imobiliária crescente, os trabalhadores sendo obrigados a vender suas casas, onde havia bares, há agora apenas lojas de apostas, desolação nas ruas, desolação nas vilas operárias, desocupação muito grande. E ele indaga durante a sua viagem a opinião das pessoas diante do plebiscito. Todo mundo é pelo não, todo mundo é pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Essa viagem relatada por Carter revela algo que não está sendo bem compreendido nas análises. A entrada dos imigrantes foi acompanhada por uma deterioração muito forte nos serviços públicos, não só na Inglaterra, como em quase toda a Europa. Os imigrantes não votam, ao contrário dos trabalhadores nacionais. A classe trabalhadora, que estava acostumada a décadas de luta por melhores condições de vida, não conta mais com eles. Eles são trabalhadores que se submetem obrigatoriamente, ou melhor, são submetidos a qualquer tipo de trabalho. Eles precisam, eles muitas vezes são ilegais, eles não podem dizer não. Eles rebaixam, na prática, os valores dos salários, os valores da força de trabalho. E muitas vezes os serviços públicos não são ampliados nem quantitativamente para fazer face à nova contingente populacional. Os trabalhadores nacionais são obrigados a lutar com os imigrantes por vagas em creches, por vagas em escolas públicas, por vagas no sistema de saúde. Muitos desses trabalhadores não têm consciência política para perceber que é necessário transformações e voltam-se contra os imigrantes, onde eles veem o inimigo mais fácil, o inimigo mais próximo. Ou seja, não se trata de um sentimento sem base real, não se trata de um sentimento de puro ódio. Trata-se de um sentimento de crítica real à deterioração das condições de vida e que precisa ser respondido por exigências de melhora dos serviços públicos, de democratização de instituições como a União Europeia. Há risco real, é claro, dessa tendência a resultar em xenofobia. Mas muito triste seria uma esquerda que não compreendesse claramente a raiz real dessa queixa, não buscasse alternativas transformadoras e ficasse limitada à defesa da União Europeia, que tem servido como instrumento de destruir o estado de bem-estar social e de atacar os direitos sociais dos trabalhadores.